Maravilha. Bom dia a todos. Quero agradecer a doutora Jane pela essa oportunidade, e todos meus amigos do GeForte, e principalmente nós aqui, empreendedores startupeiros. Um ecossistema de startups maduro depende do estímulo à cultura empreendedora, bons talentos, abundância de capital de risco e fomento, além de densidade de empresas e empreendedores e os aspectos regulatórios que chancelam e eliminam a insegurança jurídica desses modelos de negócio. Quando a gente pensa no mercado de investimento em startups, o acesso a crédito, a gente percebe que essas empresas naturalmente digitais, elas não possuem garantia real. Então, os agentes financiadores desses projetos não são os bancos. Existe uma lacuna, né, para que esses projetos possam se autofinanciar. Quando você pega o mercado de investimento internacional, você vê os Estados Unidos com cerca de 15 milhões de investidores na B3, na Bolsa de Valores. E já a China, com 80 milhões de investidores ativos na Bolsa de Valores. E no Brasil, são 6 milhões, sendo que desses 6 milhões, 1,5 milhão são mulheres. Então, a gente percebe que o mercado de investimento em si, ele também não é, hoje, o forte do nosso país. Por que será que isso acontece? Porque a nossa taxa de juros aqui no Brasil, ela é muito alta, levando esses investidores a adoção de investimentos mais conservadores. Então, cabe para a gente outras alternativas. Então, esse tema hoje de financiamento ele é extremamente importante, porque é certo que esses atores financiadores não nos financiaremos. Não nos financiará. Então, o que cabe para o ecossistema de inovação do Distrito Federal, né? Então, eu trouxe essa apresentação, gente. Minha equipe, eu quero agradecer eles. A gente ficou aí até meados de 4 horas da manhã, muitos aí ativos, aí, nutrindo de formação. E para tentar apresentar para vocês dados. Aqui a gente não quer puxar a orelha de ninguém, nós estamos juntos aqui em propósito comum, que é o quê? O benefício da nossa cidade, tá bom? Esse é um gráfico que fala sobre o índice de aquecimento do ecossistema de startups. A fonte é o próprio Inovatório, o Observatório do Ecossistema de Startups do DF. Vocês conseguem acessar esse portal, ele é aberto, inovatório.org. Né? Quando você vê a linha do tempo, que ela vai de 2021 até 2024, você percebe que esse indicador ele tem uma flutuação. Significa dizer que o ecossistema de startups, ele também está sofrendo uma volatilidade. Ele não tem uma linearidade aqui no Distrito Federal. E por que isso? Esse índice revela um aquecimento substancial do ecossistema de inovação durante o período de vigência, atrelado a editais de fomento, apoiando pelos esforços das instituições como a Brasil Startups e outras instituições que têm executado esses editais de animação do ecossistema. Veja que em 2021, em 2022, logo quando teve um edital de fomento na Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPDEF, de animação do ecossistema, você tem uma elevação no gráfico ali, vocês enxergam ali em cima uma elevação bem destacada no gráfico. Sobre o número de CNPJs abertos, né? Então, de 2018 para cá, né? Você vê na parte à direita do gráfico, você enxerga 2018 e seguindo é 2024, tá? Então, a ascensão aqui em 2021, também conectado aos editais de fomento que surgiram nessa época. Então, você percebe que um aumento de CNPJs, de startups, de empresas, em virtude desses editais que viabilizaram esse tipo de fomento. Perto da pandemia. E aí, para comparar, tem os dois gráficos, um em cima do outro, plotados, né? Só para vocês verem a relação deles, ó, o número de CNPJs
e a animação do ecossistema? Tem uma correlação, né? Quanto mais editais, quanto mais densidade, com mais ativação do ecossistema, mais empresas, mais negócios são gerados, mais oportunidades se geram. Isso aqui tudo baseado em dados, tá, gente? Também trouxemos o índice de cidades empreendedoras. Brasília ficou em 4º lugar. Só que quando você avalia os aspectos aqui que forem elencados esse índice, né, você tem aqui ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso de capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Você também vê que outros estados se destacaram frente a esse ranking, não só os primeiros colocados, como é o caso aqui do Goiás. Goiás foi o primeiro colocado no regulatório. Tem algo que a gente precisa se apreciar e colher do Goiás. Alguma coisa está acontecendo lá que a gente precisa se espelhar, né? Então, doutora Jane, eu acho que existem muitas leis lá no Goiás que também possam ser reproduzidas aqui para que a gente possa, no próximo índice, nós pontuarmos muito mais que esses outros estados, né? Então, por exemplo, o marco legal de startups, inovação, foi estabelecido no Goiás em 2022, há um ano depois da lei ter sido estabelecida no governo federal, tá? A lei principal do marco legal de startups. Então, aqui em Brasília, a gente ainda não tem uma lei que fortaleça o marco legal de startups estabelecida. Quanto à infraestrutura, né? Então, a gente tem São Paulo em primeiro lugar, evidente, e Brasília em terceiro lugar. Nós temos uma cidade planejada, né? Uma cidade segura, inclusive uma cidade muito bonita. Quanto ao mercado, nós temos Niterói em primeiro lugar, talvez pela matriz econômica petrolífera, né? Eu acho que isso deve ter impacto, e Brasília está em segundo lugar, certamente, pelos recursos públicos, pelo fundo constitucional, né, doutora Jane, como você mesmo falou, acho que isso tem impacto na nossa economia, certamente, né? Acesso a capital. Então, São Paulo se destaca com 12,2 pontos, Brasília está em 9º lugar. 9º lugar frente aos outros estados. Florianópolis em inovação. E por que Florianópolis está em primeiro lugar? O que Florianópolis tem de diferente para ser primeiro lugar do ranking, né? Há 10 anos atrás, Florianópolis decidiu ser uma cidade vocacionada para a inovação, onde a matriz econômica da cidade era o quê? Turismo. E o que aconteceu em 10 anos para que essa matriz econômica mudasse totalmente? Foi um entendimento, a união desses atores do ecossistema lá que se estabeleceram ações sistemáticas para que isso acontecesse. Hoje, um dos principais eventos de inovação do país, de startups, acontece lá, todos os anos. E olha, Brasília, está em 35º lugar sobre inovação. 35º lugar. Né? Esse é um indicador que fala. Quando a gente compara as fundações de apoio à pesquisa, né, seja de Santa Catarina, no aspecto de inovação em UDF, o que a gente tem de diferente? A gente tem diferente os investimentos, né? Hoje a gente tem, em Santa Catarina, cerca de 150 milhões de investimentos. E o UDF são cerca de 140 milhões, tá? Não é ruim, né? Porém, se nós quisermos protagonizar alguma coisa maior ou alavancar, algo diferente tem que ser feito. Eu costumo dizer que o teu retorno ele é correlacionado ao teu investimento. Ele é proporcional ao teu investimento. Quanto maior o investimento, maior o retorno. Capital humano. Florianópolis também está em primeiro lugar e Brasília está em 40º lugar. Eu acho que aqui não é uma questão de formar a mão de obra, mas talvez de retenção de mão de obra. A gente perde muitos recursos humanos para outros estados. E Brasília, eu acho que precisa se apropriar de alguma comunicação para reter essas mão de obras aqui. Eu tava dirigindo outro dia, eu falei assim, sabe qual é um aspecto interessante para reter mão de obra aqui em Brasília?
segurança, tranquilidade. Quem não quer ter filho numa cidade como essa? Compara com outras. Mas quem está publicizando isso? Quem está falando, olha, venha para Brasília porque é o lugar ideal para você construir uma família e você criar seus filhos? Talvez isso seja um fator de atração de mão de obra para cá. A qualidade de vida da cidade. Alguém tem que publicizar isso. Né? E aí, no plano de governo do nosso querido governador, nós temos aqui o DF e Novatec, que consiste em transformar o projeto atual em programa de governo para qualificação profissional da população de baixa renda e profissional tecnológica e profissões escassas, né? Que é um excelente projeto que está hoje aqui junto com a Secretaria de Tecnologia do querido Leonardo Resma. É um projeto que eu tenho experiência de contratar mão de obra que passou por lá e eu acho que muitos aqui já devem ter tido essa experiência. Questão da cultura empreendedora. Primeiro lugar, Boa Vista. Primeiro lugar, Boa Vista com 8,66 pontos. E Brasília está em quarto lugar. E esse quarto lugar é que a gente publiciza. Quando a gente fala sobre esse índice, a gente sempre trata sobre esse dado. A gente fala, Brasília tem uma cultura empreendedora alta. E essa cultura empreendedora alta é estimulada por quem? Quem é um ator que promove essa cultura empreendedora? Esses editais de fomento, será que eles contribuem para uma cultura empreendedora fortalecida? E aí, trazendo um overview aqui da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, a gente tem um gráfico em pizza, onde mostra, né, a divisão dos recursos da FAP de 2015 a 2024, e a gente enxerga aqui 72% predominantemente para o setor acadêmico. Cerca de organizações do setor produtivo, 8,1%. Apenas 8,1% dos recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa são para benefício do setor produtivo. Como é que você quer uma cidade empreendedora? Como é que você quer uma cidade que fomenta o empreendedorismo, que desenvolva negócios que vão gerar legados para várias gerações, se a gente não prioriza os recursos para o setor produtivo? E eu trago aqui uma comparativa com Santa Catarina, que tem um orçamento equivalente, né? E aí você consegue ver, de 19 editais, 6 são para o setor produtivo. Sendo que a ciência tem dois editais. Aí tem também bolsas, né, que também atende de forma indireta também, ou direta, o setor acadêmico. Mas você vê claramente uma visão determinista de que onde eles querem alcançar, para onde eles querem ir. E aí a gente tem 2 editais de fomento do setor produtivo que deveriam ter ocorrido ano passado e não ocorreram. O primeiro é a chamada pública 13 de 2023, que consistia no programa Start BSB. Esse edital, ele foi retificado pelo menos 4 vezes. Isso significa dizer que os empreendedores submeteram proposta 4 vezes. Alguém participou por isso aqui? Tá. E no final do processo, o que aconteceu? O edital foi revogado. Desde 2019, nós não temos nenhum edital para o setor produtivo. Sim. Convênios em abertos. Nós temos o Tecnova, que é um edital que está aberto para todos os estados brasileiros. São cerca de 12 milhões. É um edital que a gente precisa acompanhar. Esse edital precisa acontecer nesse ano, tá? Ele tem um exercício até 2025, mas prioritariamente ele poderia acontecer esse ano. Então, é um motivo para todos acompanharem daqui para frente. Fico alerta.
trouxe 3 propostas para concluir, tá, doutora Jane? A primeira proposta, acho que alguns amigos meus aqui do GeForte concordam com a gente. Nós já estivemos com o governador propondo, por exemplo, que as cadeiras do conselho da FAP fossem equiparadas entre o setor produtivo e o setor acadêmico. Hoje são 8 cadeiras, mas só uma do setor produtivo. Hoje quem ocupa a posição é o nosso presidente Jacobino. Tem um grassomário, que é de uma instituição da fibra. Segunda proposta é o Valoriza Tech, que é implantar projetos de fomento à economia de empresas locais de tecnologia com incentivos governamentais. Por que não elaborar um fundo? Por que não elaborar um fundo para empresas? Por que não elaborar também uma agência de fomento? Foi falado isso aqui. Em Brasília não tem uma agência de fomento. Como é que nós queremos falar de inovação se a gente não age com o básico? O básico. A agência de fomento tem estados pequenos que já possuem. Terceira proposta. Aqui fala sobre o marco regulatório da sociedade civil. E no marco regulatório da sociedade civil tem uma possibilidade de você dar destino das aplicações financeiras. Isso aqui é uma criatividade. Mas o mal de empreendedor é que era impossível até que alguém foi lá e fez, né? Então, por que não pegar todos os recursos de aplicação financeira, dos recursos de Emirosk, e você destinar essas aplicações para um fundo que vai investir em startups? É isso, senhores. Muito obrigado. Encerro aqui a minha fala. Que essa fala se torne uma semente e que possa gerar grande fruto para a nossa cidade. Tá? Que Deus possa abençoar a nossa cidade. Em nome de Jesus.